Ele estava a mais de 12.000 quilômetros de casa quando abriu o aplicativo. Era só uma checagem de rotina das câmeras, a mesma coisa que já tinha feito milhares de vezes. Mas o que apareceu na tela fez o celular escorregar de sua mão. Suas filhas, as meninas que os médicos disseram que jamais ficariam de pé, e a mulher que ele havia contratado 3 semanas antes. Os joelhos de Nicolas Falcão fraquejaram porque o que estava acontecendo naquela sala de brinquedos simplesmente não deveria ser possível. 3 anos antes, Nicolas havia enterrado sua esposa numa manhã de terça-feira. Rebeca morreu em uma noite chuvosa de outubro. Ela estava voltando para casa depois do recital de dança das meninas, quando um motorista bêbado avançou o sinal vermelho. O impacto a matou antes mesmo que a ambulância chegasse. Bela e Catarina, com 3 anos presas às cadeirinhas no banco de trás, sobreviveram, mas suas colunas não. Nicolas recebeu a ligação em Londres. Senhor Falcão, sua esposa não resistiu. Suas filhas estão em cirurgia. Ele não lembra do voo de volta ao Brasil, apenas do hospital dos monitores, apitando do médico, mostrando os exames. Danos severos na medula espinhal, senhor. Elas provavelmente nunca vão andar novamente. Rebeca se foi e as meninas pelas quais ela orou durante 5 anos de tentativas, 3 ciclos de FV, 5 anos de esperança, passariam a vida em cadeiras de rodas. Nicolas fez uma promessa diante do túmulo dela. Eu vou cuidar delas. Mas o luto não ensina ninguém a cumprir promessas. Só ensina a sobreviver. Ele contratou 8 babás em 2 anos. A primeira ignorava as meninas para mexer no celular. A segunda vendeu fotos dos equipamentos médicos para um site de fofocas por R$5.000. Uma terceira roubou joias de Rebeca. Outra levou o namorado para o apartamento enquanto Nicolas viajava. A pior de todas publicou vídeos das gêmeas sofrendo durante a fisioterapia. Legenda: criar filhos de bilionário não é o que você imagina. Viralizou antes que os advogados conseguissem derrubar. Depois disso, Nicolas parou de ver pessoas. Começou a ver ameaças. Instalou 17 câmeras pela cobertura em São Paulo, todos os cômodos, todos os ângulos. Podia checar tudo de qualquer lugar: Londres, Tóquio, Nova York. Acompanhava as imagens em voos, em quartos de hotel, em reuniões, sempre esperando a próxima traição. Quando Marina David entrou para a entrevista, ele mal levantou os olhos. 28 anos, formação em enfermagem, boas referências. Ele deslizou uma pasta pela mesa: siga o plano. Sem improvisos. Sem falsas esperanças. Os médicos foram claros. Marina encarou o olhar dele. Senhor Falcão, suas filhas não precisam de alguém que respeite um diagnóstico. Precisam de alguém que respeite elas. Ele a contratou. Era a 9ª. Provavelmente falharia como todas as outras. Mas Marina não seguiu o plano. Levou uma caixinha de som para a sala de terapia e colocou hinos gospel antigos que sua avó cantava nos cultos de domingo. Sentou-se no chão com Bela e Catarina, movendo as perninhas delas em padrões lentos e rítmicos. Lia histórias sobre trenzinhos que subiam montanhas. Nicolas assistia pela câmera, pronto para demiti-la, até que Bela riu. Um som pequeno, mas o primeiro em mais de 1 ano. A perna de Catarina tremeu ao ouvir a música. As duas começaram a levantar a cabeça. Os olhos seguiram Marina. Não mais vazios presentes. Uma noite, vendo as câmeras do quarto de hotel em Londres, Nicolas congelou. Marina ainda estava lá, horas depois do fim do turno. Sentada entre as meninas, segurando as mãos delas, lágrimas descendo pelo rosto. Senhor, essas meninas são lindas demais. O mundo vive dizendo que elas não podem, mas eu vejo elas tentando. E tentar é onde os milagres começam. Ela beijou a testa de Bela. Depois, a de Catarina. Vocês são mais fortes do que qualquer um imagina. E Deus vê vocês. Algo se rompeu dentro de Nicolas. Algo que ele tinha trancado no dia em que Rebeca morreu. Ele não demitiu Marina. Semana após semana, suas filhas voltavam à vida. Até que a doutora Sara Monteiro ligou. Senhor Falcão, preciso lhe informar algo.
As respostas musculares de Bela e Catarina melhoraram significativamente. Eu não via progresso assim desde antes do acidente. Naquela noite, Nicholas não conseguiu dormir. Pesquisou sobre lesões da medula em crianças. Estudos e mais estudos apareceram. Neuroplasticidade, novas conexões neurais se formando. O cérebro infantil contornando danos. Tudo ali, provas médicas. E ele nunca tinha procurado. Aceitou a primeira opinião como sentença. Enterrou a esperança junto com Rebeca. Observou as filhas por telas quando deveria tê-las segurado. Marina ganhando R$ 22 por hora. Tinha dado às meninas o que sua fortuna não pôde comprar: fé. Ela acreditou e fez com que elas acreditassem. Na quinta semana, Nicholas estava em Londres fechando um contrato. Exausto, prestes a embarcar, pegou o celular para uma última checagem. Alerta de movimento. Sala de brinquedos. Ele abriu o aplicativo e o coração parou. Antes de contar o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva e diga de qual cidade você está assistindo. Talvez esta história tenha te encontrado por um motivo. 2 cadeiras de rodas vazias, encostadas na parede como adereços descartados. O estômago de Nicholas afundou. O primeiro pensamento foi pânico. Onde elas estão? Quando o ângulo da câmera mudou, ele as viu. Bela e Catarina em pé no meio da sala de brinquedos, as pernas trêmulas, os corpinhos balançando, mas sustentadas pelos próprios pés. Marina estava ajoelhada a poucos metros, braços abertos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos, minhas pequenas, vocês conseguem. Eu tô bem aqui. Bela se moveu primeiro. Seu pé direito levantou tremendo incerto, depois tocou o chão num passo curto. Catarina observou a irmã e a seguiu. O pé esquerdo arrastou um pouco, mas ela se corrigiu, firmou e avançou. 2 passos elas estavam andando. O celular de Nicholas caiu no chão do aeroporto. Suas costas bateram contra a parede. Executivos apressados desviaram dele, irritados com o homem parado no caminho. Ele não viu ninguém. Só via a tela suas filhas desabando nos braços de Marina, exaustas e vitoriosas. Eu sabia, Marina soluçou. Eu sabia que vocês podiam. O homem que construiu um império de tecnologia baseado em certezas ficou congelado no aeroporto de Heathrow, vendo tudo em que acreditava desmoronar numa tela de 5 polegadas. 3 anos antes, chovia. Nicholas ainda lembra da chuva batendo na janela do hotel em Londres enquanto falava com investidores. Números, projeções, coisas que pareciam importantes. O telefone vibrou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu. Senhor Falcão. A voz feminina tremia. Houve um acidente. Sua esposa? Ela não resistiu. Suas filhas estão em cirurgia no Hospital Albert Einstein. O mundo girou. Nicholas segurou na mesa para não cair. Como assim ela não resistiu? Sinto muito. Um motorista bêbado avançou o sinal. O impacto foi imediato. Mas suas filhas estão vivas. Estão em cirurgia agora. Rebeca voltava do recital de dança das meninas. Bela e Catarina com 3 anos ainda com as sainhas rosa, provavelmente animadas com a música e os giros. Rebeca sempre deixava que elas ficassem acordadas um pouco mais nos dias especiais. Nicholas não lembra de comprar passagem, só lembra de estar dentro do avião 8 horas de Londres até São Paulo, as horas mais longas da vida dele. Olhava pela janela escura e via o rosto de Rebeca, sua risada, o jeito que ela ligava toda a noite quando ele viajava, colocando o celular perto das meninas para dizerem boa noite. Papai, quando você volta logo, meu amor. Logo. Ele pousou ao amanhecer. Foi direto ao hospital, luz fluorescente, corredores frios. Um médico de olhos cansados o esperava na porta da UTI. Senhor Falcão, suas filhas estão estáveis, mas houve um trauma significativo na medula entre as vértebras L1 e L2. Não saberemos a extensão total por alguns dias, mas o senhor precisa se preparar. Elas talvez nunca voltem a andar. Nicholas assentiu. Ouviu as palavras, mas elas não fizeram sentido.
Ainda não. Onde está minha esposa? O rosto do médico mudou. Vou levá-lo até ela. Rebeca estava no necrotério, gelada, ausente. Nicholas segurou a mão dela mesmo assim. Não parecia mais a mão dela. Ele sussurrou: desculpa. Eu devia ter estado aqui. Devia ter voltado. Me perdoa. Ela não respondeu. No andar de cima, Bella e Catarina estavam em camas separadas, cheias de tubos e fios. Nicholas ficou entre elas, segurando cada mãozinha através das grades. Os olhos fechados, os peitos subindo e descendo com a ajuda das máquinas, vivas, mas quebradas. E Rebeca, a mulher que mais desejou ser mãe, que pintou nuvens no teto do quartinho das meninas, estava morta. Nicholas olhou para as filhas e sentiu o peso esmagá-lo. Rebeca se foi, e as meninas que ela amava mais que tudo, talvez nunca dançassem de novo. No terceiro dia, Nicholas não tinha dormido nem deixado o hospital. Sentado numa cadeira de plástico entre os leitos, ele assistia às máquinas apitarem, as enfermeiras entrarem e saírem, as filhas respirarem. Naquela manhã, o doutor, Ricardo Pastana, entrou com uma pasta debaixo do braço, usando o tipo de expressão que médicos têm quando vão destruir alguém. Senhor Falcão, podemos conversar na sala de reuniões. Nicholas não queria sair de perto das meninas, mas seguiu. A sala cheirava a café velho e desinfetante. O médico abriu os exames, imagens das colunas de Bella e Catarina, parecendo estradas depois de um terremoto. Danos na medula entre L1 e L2. Trauma severo em ambas. Ele apontou para áreas que, para os olhos exaustos de Nicholas, significavam nada. Fizemos testes extensivos. A função motora abaixo da lesão está severamente comprometida. A garganta de Nicholas fechou. O que isso quer dizer? Quer dizer que andar de forma independente é altamente improvável. Talvez impossível. A palavra impossível ficou pairando no ar como fumaça. Elas têm 3 anos, Nicholas sussurrou. 3. O rosto do médico suavizou um pouco, mas as palavras continuaram duras. Eu entendo. Mas em lesões pediátricas desse nível, o prognóstico é claro. Precisamos focar no que elas ainda podem fazer: força de tronco, mobilidade adaptada, qualidade de vida. Qualidade de vida. Como se isso confortasse alguém. Nicholas saiu da sala e ligou para todo especialista que encontrou. Johns Hopkins, neurologista infantil da Alemanha, um centro de reabilitação na Suíça, que dizia ter tratamentos experimentais. Trouxe todos eles para o Brasil. Gastou mais de R$1 milhão no primeiro mês. Cadeiras de rodas sob medida, equipamentos de terapia robótica, consultas que não levavam a lugar nenhum. Nada mudava. Bella falava cada vez menos. Suas conversas animadas, papai olha, papai me vê, desapareceram no silêncio. Catarina chorava à noite pedindo pela mãe, e Nicholas não sabia como explicar que a mamãe não voltaria. As meninas ficavam nas cadeiras de rodas perto da janela, olhando outras crianças brincarem no parque do condomínio do outro lado da rua. Os olhos delas, os olhos de Rebeca, foram ficando distantes. Nicholas observava tudo do escritório, paralisado pela própria impotência. O funeral de Rebeca aconteceu numa quinta-feira fria, uma cerimônia pequena. Nicholas mal conseguia ficar de pé. As meninas não entendiam por que a mamãe estava dentro de uma caixa, porque as pessoas choravam, porque as mãos do papai tremiam tanto. No túmulo, Nicholas ajoelhou na lama e sussurrou: eu vou cuidar delas. Juro por Deus que vou cuidar delas. Mas as palavras soaram vazias, ocas, porque como cuidar daquilo que você não consegue consertar? Ele enterrou Rebeca naquele dia e em algum ponto, entre o hospital e o cemitério, entre os exames e os prognósticos, entre as cadeiras de rodas que nunca seriam deixadas para trás, Nicholas enterrou sua esperança junto com ela. As meninas nunca andariam. Os médicos disseram. E médicos não mentem sobre essas coisas. Então ele parou de rezar por milagres. Apenas tentou sobreviver. 6 semanas depois do funeral, Nicholas contratou a primeira babá.
O nome dela era Helena, cerca de 35 anos, formada em enfermagem pediátrica. Vinha de uma agência que cobrava R$15 mil só pela indicação. Ela sorriu ao conhecer as meninas, falou baixo, disse todas as coisas certas. Vou cuidar muito bem delas, Sr. Falcão. Prometo. Nicholas quis acreditar. A primeira semana pareceu boa. Helena seguia o cronograma de terapia, mantinha as meninas limpas, alimentadas, medicadas nos horários. Nicholas acompanhava do escritório no centro de São Paulo, assistindo pelo monitor que instalara na sala de fisioterapia. Na segunda semana, percebeu algo. Helena mexia muito no celular. Ele tentou ignorar, todo mundo mexe no celular. Mas numa quinta-feira, ao chegar mais cedo, ouviu choro. Entrou na sala e encontrou Bela e Catarina nas cadeiras de rodas, lágrimas escorrendo pelos rostos. Era hora da sessão da Bela, mas Helena estava no FaceTime com alguém rindo, completamente alheia. Nicholas a demitiu na hora. A segunda babá durou mais. Margarida mais velha, 20 anos de experiência. As referências a chamavam de santa. Nicholas achou que talvez dessa vez seria diferente. Então viajou para Tóquio. Não conseguiu dormir e às 3 da manhã abriu o aplicativo da câmera. Margarida estava dormindo no sofá. As meninas em suas caminhas chamavam com vozes pequenas, assustadas. Oi, precisamos de ajuda. Margarida não se mexeu. Nicholas viu um hematoma no braço de Catarina. Ela havia caído da cadeira de rodas mais cedo. O relatório diário de Margarida não mencionava nada. Ele a demitiu por videochamada. Babás 345. Tudo virou um borrão. Uma roubou o colar de safira de Rebeca, presente do 10º aniversário de casamento. Outra levou o namorado para dentro da cobertura. Enquanto Nicholas estava em Londres, ele viu tudo pelas câmeras, um estranho caminhando pelo espaço onde suas filhas dormiam. Mas a sexta quebrou algo dentro dele que nunca cicatrizou. O nome dela era Jéssica, 24 anos. As meninas realmente gostavam dela. Pela primeira vez desde a morte de Rebeca, Nicholas ouviu as filhas rirem. Ouviu até o jeito alegre com que chamavam a Jéssica voltou. Ele começou a baixar a guarda, começou a acreditar que talvez, só talvez, alguém realmente se importasse. Então, a matéria saiu. Dentro da casa trágica do bilionário da tecnologia. Fotos exclusivas da sala de terapia, dos equipamentos médicos, das cadeiras de rodas, de fotos de família que Rebeca pendurara na parede. Jéssica vendera tudo isso para um portal de fofocas por R$5 mil. A matéria ainda citava: ele nunca está lá. As coitadinhas praticamente são órfãs ricas. Os advogados de Nicholas derrubaram o conteúdo em poucas horas, mas o estrago estava feito. O sofrimento das filhas virou entretenimento. Estranhos discutiam online se ele era um bom pai, se as meninas não estariam melhor num abrigo. Nicholas ficou no escritório aquela noite encarando a tela e algo dentro dele ficou gelado. Ele parou de ver pessoas. Passou a ver ameaças. Em uma semana, instalou 17 câmeras na cobertura, todos os cômodos, todos os ângulos com transmissão direta para o celular, o tablet, o laptop. Podia assistir de qualquer lugar, Nova York, Londres, Dubai. Assistia compulsivamente em voos, em reuniões, às 2 da manhã, quando o sono não vinha, procurando a próxima mentira, a próxima traição, a próxima pessoa que machucaria suas filhas por dinheiro, atenção ou simples descaso. O controle passou a ser a única coisa que fazia sentido. Quando a babá número 8 pediu demissão por mensagem após uma semana, "Isso aqui é deprimente demais, eu não aguento." Nicholas nem sentiu mais nada. Apenas abriu outro arquivo de recrutamento e esperou pela número 9. Na segunda-feira seguinte, Marina David entrou no escritório dele. 28 anos, mulher negra, uniforme de enfermagem impecável, debaixo de uma jaqueta limpa. Ela se sentou diante da mesa dele, mãos repousadas, postura reta. Seus olhos não vagavam pelo escritório como os das outras candidatas. Não parecia impressionada com as janelas do chão ao teto, nem com a vista luxuosa da cidade. Apenas olhava para ele.
Nicolas mal lançou um olhar ao currículo. Enfermagem pediátrica, 3 anos na UTI neonatal. Boas referências, mas todas tinham boas referências. Ele empurrou uma pasta grossa na direção dela. Senhora David, vou ser direto. Você é a 9ª pessoa que contrato para essa função. Marina abriu a pasta e folheou as páginas, protocolos médicos, horários de terapia, tabelas de medicação, procedimentos de emergência. Nicolas continuou falando a voz plana ensaiada. Preciso de cumprimento absoluto, sem improvisos, sem incentivar expectativas irreais. Ele respirou fundo. Minhas filhas têm um diagnóstico. Lesão na medula L1 e L2. Elas não vão andar. Preciso de alguém que entenda isso e respeite a realidade médica. Marina levantou o rosto e o encarou. Senhor Falcão, com todo respeito, suas filhas não precisam de alguém que respeite um diagnóstico. Ela deixou as palavras pairarem um instante. Elas precisam de alguém que respeite elas. O silêncio pesou no ar. A mandíbula de Nicolas se contraiu. Estou contratando você para seguir o plano médico, não para dar opiniões. Eu entendo, ela respondeu, mas o jeito calmo e firme com que disse aquilo fez Nicolas sentir que ela compreendia algo que ele mesmo não conseguia admitir. Ele empurrou o contrato para ela. R$ 22 por hora. Segunda a sexta, das 7 às 6. Você será monitorada pelas câmeras de segurança o tempo todo. Qualquer desvio do protocolo resultará em demissão imediata. Marina assinou sem hesitar. Nicolas observou a assinatura, certo de que ela falharia em uma semana. O primeiro dia de Marina começou às 7 em ponto. Nicolas assistia do escritório no centro de São Paulo, o tablet apoiado na mesa, enquanto participava de uma videoconferência. Marina entrou na sala de terapia, cumprimentou a enfermeira do turno da noite, revisou os relatórios de sono das meninas. Depois fez algo que Nicolas não esperava, sentou-se no chão de pernas cruzadas, no nível dos olhos de Bela e Catarina, em suas cadeiras de rodas. Não iniciou a rotina de terapia. Não olhou o cronograma. Apenas ficou ali em silêncio presente. O dedo de Nicolas pairou sobre o botão do interfone. O que ela está fazendo? Mas ele não apertou. Observou. Marina não olhava ao celular, não se distraía. Apenas estudava as meninas, a forma como as mãos de Bela descansavam nos apoios. O jeito que a cabeça de Catarina virava levemente quando o som de buzina vinha da rua, o ritmo da respiração das duas. 10 minutos se passaram. Então Marina falou. Bom dia, Bela. Bom dia, Catarina. Meu nome é Marina. Vou passar um tempo com vocês. Simples, verdadeiro, como quem conhece pessoas não pacientes. Os olhos de Bela mexeram um pouquinho na direção dela, quase imperceptível, mas Nicolas viu. Algo mexeu dentro do peito dele, estranho e incômodo. Ele fechou o tablet, tentou focar na reunião, mas a imagem não saía da cabeça Marina no chão, e suas filhas olhando para ela, como se pela primeira vez em muito tempo alguém realmente as visse. Nicolas disse a si mesmo que aquilo não significava nada, mas não parou de assistir. No quarto dia, Marina levou uma caixinha de som para a sala de terapia. Pequena portátil. Tirou da bolsa, colocou na estante e apertou play. Músicas gospel preencheram o ambiente, hinos antigos, dos que a avó dela cantava nos cultos de domingo. Nicolas estava em uma reunião quando recebeu a notificação. Abriu o aplicativo no celular escondido sob a mesa. Aquilo não estava no protocolo. As meninas tinham sessão de musicoterapia apenas às quintas, com terapeuta credenciada. Música aleatória não fazia parte do plano. O polegar dele pairou sobre o interfone. Bastava apertar e tudo acabaria. Mas então, Bela virou a cabeça só alguns graus, mas virou em direção ao som. A respiração de Nicolas falhou. A filha, que passava os dias olhando um ponto fixo na parede, havia reagido. Marina percebeu também. Não comemorou, não exagerou, só sorriu de leve e ajustou o volume. A perna de Catarina se mexeu contra o apoio. Nicolas inclinou o celular mais perto do rosto, a reunião sumindo ao redor.
Na segunda semana, Nicholas assistiu a uma gravação de uma tarde em que não pôde estar presente. Marina estava no chão com Catarina segurando as perninhas dela, movendo-as devagar, esquerda, direita, esquerda, direita. Rítmico paciente como memória muscular como caminhar. O maxilar de Nicholas travou. Nenhum fisioterapeuta prescrevera aquilo. Ela estava quebrando todas as regras. Ele pegou o celular para ligar e encerrar tudo. Então ouviu. Catarina riu. Não um riso grande, um sopro quase nada, mas era riso. Nicholas largou o celular e ficou olhando para a tela. Quando foi a última vez que ouvira aquele som? Naquela noite, Marina leu histórias para as meninas. Nicholas assistia do escritório. Ela sentada no chão, livro no colo. Eu acho que posso, eu acho que posso, eu acho que posso. Ela lia mudando a voz para cada personagem. Bella sorriu. Sorriu de verdade. A garganta de Nicholas fechou. Ele não via aquele sorriso havia mais de um ano. Tarde da noite, observando as câmeras do hotel em Londres, Nicholas viu algo que o fez congelar. 11h30 da noite. Marina já deveria ter ido embora horas antes, mas ainda estava lá sentada entre as cadeiras de rodas das meninas, segurando as duas mãos pequenas delas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nicholas aumentou o volume. Senhor? Marina sussurrou. Essas meninas lindas. O mundo vive dizendo que elas não podem, mas eu vi elas tentando. E tentar é onde os milagres começam. Ela beijou a testa de Bella, depois a de Catarina. Vocês são mais fortes do que qualquer um imagina. E Deus vê vocês. Vê cada pedacinho de vocês. Nicholas ficou sentado no quarto de hotel escuro, encarando a tela. Algo se partiu dentro dele, algo que ele tinha trancado na noite em que Rebecca morreu. Ele deveria demitir Marina. Ela estava desviando do protocolo, enchendo suas filhas de esperança que poderia destruí-las se nada mudasse. Mas algo estava mudando. Bella ria das piadas de Marina agora. Os olhos de Catarina a seguiam pela sala, não mais vazios, mas atentos. As duas mantinham a cabeça erguida por mais tempo. O ambiente da terapia parecia outro mais quente, mais vivo. Nicholas disse a si mesmo que não significava nada. Os médicos tinham sido claros, esperança demais era perigosa, mas ele não conseguia parar de assistir e não a demitiu. A terceira semana virou a quarta e Nicholas começou a se perguntar se talvez, só talvez, ele estivesse observando as coisas erradas o tempo todo. A doutora Sara Monteiro ligou numa tarde de quinta-feira. Nicholas estava em Berlim para uma conferência de tecnologia, mal prestando atenção ao painel que deveria moderar. O celular vibrou. Ele saiu para o corredor. Senhor Falcão, preciso falar sobre Bella e Catarina. O estômago de Nicholas afundou. O que aconteceu? Elas estão bem, estão ótimas. Na verdade, muito melhores. A voz da médica trazia algo que Nicholas não ouvia há 3 anos, esperança. Eu as examinei hoje. O tônus muscular melhorou significativamente. Nicholas encostou na parede. Como assim melhorou a força do tronco, a resposta das pernas ao estímulo? Senhor Falcão, eu não vejo progresso assim desde antes do acidente. Ela fez uma pausa. O que mudou? Eu contratei uma nova babá. Seja o que for que ela está fazendo, está funcionando. Vou ajustar o protocolo oficial para incluir os métodos dela. Nicholas encerrou a ligação e ficou parado no corredor vazio, o coração disparado. Progresso real documentado clínico. Ele não sabia nem como reagir. Naquela noite, Nicholas não conseguiu dormir. 3 da manhã, hotel em Berlim. Em vez de abrir as câmeras, abriu o laptop. Pesquisou recuperação de lesões medulares em crianças. Surgiram dezenas de artigos, revistas médicas, estudos de caso, pesquisas internacionais. Ele leu no Journal of Pediatric Rehabilitation intervenção intensiva precoce em crianças com lesão medular incompleta, demonstra adaptação neural extraordinária. Estudo de Stanford Cérebros infantis apresentam neuroplasticidade excepcional.
Novas vias neurais podem se formar contornando áreas danificadas. Caso clínico em Toronto. Criança de 5 anos com lesão em L1, andando com assistência após 18 meses de terapia intensiva. Todos diziam a mesma coisa: intervenção precoce, estímulo constante, crença na possibilidade. O cérebro infantil podia se curar, se adaptar, encontrar caminhos alternativos. A janela crítica era do 0 aos 7 anos. Bella e Catarina tinham 6 ainda dentro da janela. Nicholas ficou sentado no escuro, iluminado pela luz azul do laptop, sentindo o peso esmagador da culpa. Estava tudo ali, publicado, comprovado, estudado, e ele nunca tinha procurado. Aceitou a primeira frase do médico, talvez nunca, e transformou em nunca dentro da própria cabeça. Perdeu a batalha antes de lutar. Enterrou a esperança junto com Rebecca. Passou 3 anos vendo as filhas por telas quando deveria ter lutado por elas. Marina, ganhando R$22 por hora, fez em 4 semanas o que seus milhões não conseguiram em 3 anos, porque ela acreditou. E ele tinha parado de acreditar na noite em que Rebecca morreu. Nicholas fechou o laptop e levou as mãos ao rosto. O que eu fiz? A pergunta ficou suspensa no quarto silencioso. Ele contratou os melhores médicos, comprou o melhor equipamento, mas desistiu das próprias filhas. Disse a si mesmo que não havia esperança, porque esperar doía demais, porque se esperasse e nada mudasse, ele seria destruído. Então escolheu o controle câmeras no lugar de presença à distância, no lugar de amor, e as filhas pagaram o preço. Nicholas abriu o laptop de novo e escreveu um e-mail para a doutora Monteiro às 4h17 da manhã. Trabalhe diretamente com Marina. Tudo o que ela precisar, equipamento, cursos, recursos, aprovado. Sem limite de orçamento. Só ajude minhas meninas. Enviou. Depois puxou o feed das câmeras e ficou observando as filhas dormirem. Desculpa, ele sussurrou para a tela. Me perdoem. Nicholas voltou para casa 2 dias antes do previsto. Estava em Dubai para um congresso, mas não conseguia focar em nada. Não suportava mais apresentações, jantares, reuniões. A cabeça dele só voltava à pesquisa, às câmeras, às filhas tentando. Ele pousou em São Paulo numa tarde de quinta-feira e foi direto para a cobertura. 3 da tarde. O apartamento estava silencioso, exceto pelas vozes vindas da sala de terapia Marina, cantando as meninas rindo. Nicholas parou na porta e ouviu. Então, empurrou a porta devagar. Marina estava no chão com Bella, fazendo aqueles movimentos de pernas que Nicholas já tinha visto pelas câmeras. Ela levantou o rosto sem medo, sem surpresa, apenas um reconhecimento calmo. Senhor Falcão, o senhor voltou mais cedo. A voz de Nicholas saiu mais dura do que pretendia. O que exatamente você está fazendo? Marina não interrompeu os movimentos. Treino de padrão motor ajuda a construir vias neurais. Isso não está no protocolo. Não, senhor. Não está. Nicholas entrou mais na sala, o ar ficando pesado. Eu te dei instruções claras. Seguir o plano médico. Nada de improviso. Marina baixou as pernas de Bella com cuidado, levantou-se e o encarou. Senhor Falcão, o plano médico que o senhor me deu era sobre manutenção, não recuperação. Os médicos deram um prognóstico baseado em estatísticas. A voz dela continuava firme, mas havia fogo por baixo. Eles olharam exames gráficos e disseram o que normalmente acontece. Ela respirou fundo. Eles não disseram o que é possível. O peito de Nicholas apertou. Eles são especialistas. Décadas de experiência. Centenas de casos. Eles viram suas filhas. De verdade. A pergunta atingiu Nicholas como um soco. Como é Marina não desviou o olhar? Suas meninas não são estatísticas, senhor Falcão. Não são casos clínicos. São Bella e Catarina. Têm 6 anos. Amam música e histórias. E respondem quando alguém acredita nelas. A voz dela tremeu levemente. Elas merecem alguém que veja quem elas são. Não só o diagnóstico. Nicholas sentiu suas defesas desmoronarem.
Você está enchendo a cabeça delas de falsa esperança. Quando isso não funcionar e não vai, elas vão ficar destruídas. Marina o encarou longamente. Senhor Falcão, elas têm 6 anos. Não sabem o que é esperança falsa. Só sabem o que sentem. Uma pausa. E agora, elas sentem que alguém acredita nelas. As palavras foram mais suaves, mas cortaram tudo o que Nicolás construiu para se proteger, porque eram verdadeiras. 3 anos assistindo às filhas pelas câmeras, mas não presente. Não pai, apenas carcereiro emocional. Marina voltou a se ajoelhar e retomou os exercícios praticamente o dispensando. Nicolás ficou parado, congelado. Quis demiti-la. Quis se defender. Mas os pés não se mexeram. Lá no fundo, uma voz sussurrou. E se ela estiver certa? Ele saiu sem dizer palavra, mas não a demitiu. Naquela noite, Nicolás voltou ao escritório, abriu de novo os estudos, assistiu repetidamente às gravações de Marina com as meninas, a paciência dela, o progresso delas, o jeito que olhavam para Marina como se ela fosse um porto seguro, como se realmente as enxergasse. E se ela estiver certa? Ele sussurrou para a sala vazia. A pergunta ficou no ar, e pela primeira vez em 3 anos, Nicolás não tinha uma resposta que lhes devolvesse controle. Na 5ª semana, Nicolás estava em Londres fechando um acordo com investidores europeus. 4 dias fora de casa checando as câmeras durante reuniões no jantar às 2 da manhã, quando o sono não vinha. Observava a consistência de Marina, os padrões dos movimentos, a música, os sussurros de incentivo que pareciam orações. As meninas respondiam mais a cada dia um sorriso, um movimento espontâneo, alguns segundos de foco. Mas Nicolás tinha medo de acreditar que aquilo significava algo. Tarde de quinta-feira. Aeroporto de Heathrow, portão 23. O voo dele para São Paulo começaria a embarcar em 10 minutos. Nicolás pegou o celular para uma última checagem antes da decolagem. Alerta de movimento. Sala de brinquedos. Ele abriu o aplicativo esperando ver Marina fazendo os exercícios da tarde. A imagem carregou devagar. E então, o mundo dele parou. 2 cadeiras de rodas encostadas na parede vazias. A respiração de Nicolás travou. Onde elas estão? A câmera mudou de ângulo seguindo o movimento. E então, ele viu Bela e Catarina em pé no centro da sala, as perninhas tremendo, os corpinhos balançando mais firmes nos próprios pés. Marina ajoelhada a poucos metros, braços abertos, lágrimas escorrendo. Venham, minhas pequenas. Vocês conseguem. Eu tô aqui. Bela se moveu primeiro. O pé direito levantou tremendo, hesitante. Ficou suspenso no ar e depois tocou o chão num pequeno passo. Catarina observou a irmã. Depois levantou o pé esquerdo, que arrastou um pouco. Ela corrigiu, firmou, transferiu o peso. Avançou o direito. 2 passos. Elas estavam andando. Suas filhas estavam andando. O celular escorregou da mão de Nicolás e bateu no chão do aeroporto. Pessoas olharam, algumas irritadas, outras curiosas. Ele não viu ninguém. Os joelhos cederam. Ele segurou de qualquer jeito no encosto de uma cadeira para não cair. Pelo alto-falante do telefone caído no chão, a voz de Marina veio trêmula de felicidade. Isso, meu Deus, isso. Olhem para vocês, vocês estão conseguindo. As meninas alcançaram Marina. As 2 caíram nos braços dela, exaustas, mas vitoriosas. Marina as abraçou forte, soluçando. Eu sabia. Eu sempre soube. Nunca duvidei de vocês. Nicolás escorregou para a cadeira atrás dele, as mãos tremendo tanto que mal conseguia pegar o celular. Executivos passavam irritados por ele desviando, reclamando do homem atrapalhando a área de embarque. Uma funcionária da companhia aérea se aproximou. Senhor, última chamada para o seu voo. Nicolás não conseguia falar. Não conseguia respirar. O peito dele se abriu. 3 anos de luto, culpa-medo. Tudo saindo em soluços que ele não conseguia controlar. Minhas filhas?
Ele finalmente conseguiu dizer: "Elas estão andando." Ele pegou o celular com as mãos trêmulas. Ele assistiu ao vídeo de novo. Os passos de Bela, a determinação de Catarina, as lágrimas de Marina. "Me desculpem," ele sussurrou para a tela. "Meu Deus, me perdoem." O anúncio de embarque ecoou pelo terminal. Última chamada para o voo BA-213. Nicholas se levantou com as pernas tremendo. "Moça, preciso do próximo voo para São Paulo. Senhor, este é o próximo voo direto. Estamos embarcando agora. Eu não posso esperar 7 horas. Qual é a rota mais rápida?" Ele conseguiu um voo com conexão por Nova York. Chegaria em 9 horas em vez de 7, mas pelo menos o colocaria em movimento. Ele precisava voltar. Precisava ver. Precisava segurar as filhas antes que aquele milagre desaparecesse como um sonho. Durante 9 horas, Nicholas não dormiu, não comeu. Apenas assistiu ao vídeo no looping infinito, o primeiro passo de Bela Catarina seguindo atrás, as lágrimas de Marina, suas meninas andando. Quando o avião pousou em São Paulo às 5h30 da manhã, céu cinza, ar frio, ele pegou um táxi direto para a cobertura. O porteiro ficou surpreso. "Senhor Falcão, achei que o senhor voltaria só sábado." Nicholas mal ouviu. Subiu de elevador com as mãos tremendo. Do corredor, ouviu vozes, a orientação suave de Marina, as risadas das meninas. Ele parou na porta da sala de terapia. Marina estava no chão com as gêmeas no colo, as 3 lendo um livro infantil juntas. Bela encostada no ombro dela. Catarina dormindo, segurando o dedo de Marina com a mãozinha. As cadeiras de rodas estavam encostadas num canto, intocadas. Marina olhou para cima e os olhos dele se encontraram. "Senhor Falcão." Voltou cedo. A voz de Nicholas falhou. Eu vi nas câmeras. Eu vi elas andando." Marina sorriu de um jeito suave. "Elas treinaram a semana inteira. Queriam te surpreender." Como a voz dele quebrou. "Como você soube que elas podiam?" Marina olhou para baixo, para as meninas, depois para ele. "Eu não sabia, senhor Falcão. Eu só me recusei a acreditar que elas não podiam." Algo dentro de Nicholas simplesmente quebrou a última parede que ele ainda segurava. Ele atravessou a sala com passos trêmulos e se ajoelhou ao lado delas. As mãos tremiam enquanto ele tocava o rosto de Bela. Depois, o de Catarina. Catarina acordou, o viu, sorriu. "Papai, você voltou." "Voltei, meu amor. Eu tô em casa." Os olhos de Bela brilharam. "Você viu, papai, a gente andou." A garganta de Nicholas se apertou. "Eu vi, meu anjo." "Vocês foram tão corajosas." "A Marina disse que a gente conseguia, Catarina," murmurou. "Ela disse que tentar é como os milagres começam." Nicholas puxou as 3 para um abraço, às filhas e a mulher que as salvou quando ele já tinha desistido. "Me desculpa." Ele soluçou. "Desculpa por tudo. Pelas câmeras. Por não acreditar. Por não estar aqui." A voz falhou. A mão de Marina pousou sobre a dele. "Elas precisavam do pai delas, senhor Falcão. Não de um sistema de vigilância." Ele assentiu sem conseguir falar, abraçando as filhas ainda mais forte. 3 anos gastando milhões para manter as limitações delas, e Marina ganhando R$22 por hora, lhes deu algo mais valioso que toda a fortuna dele: esperança. Ela acreditou quando todo mundo havia parado. "Obrigado." Nicholas sussurrou. "Você devolveu a vida delas." Marina balançou a cabeça devagar. "Não, senhor Falcão. Elas devolveram a própria vida. Eu só lembrei a elas que eram mais fortes do que diziam." Nicholas olhou para as filhas, olhou de verdade, não como crianças quebradas para gerenciar, mas como guerreiras que lutaram para voltar. Rebeca teria amado Marina. Teria se orgulhado demais daquelas meninas. "Fica", Nicholas disse. "Por favor. Não como babá, como família. Você fez por elas mais do que eu soube fazer." "Eu não vou a lugar nenhum." Marina respondeu.
Naquela tarde, Nicholas ligou para a assistente e cancelou todos os compromissos do mês. Estava ficando em casa. Estava cansado de assistir à vida das filhas por uma tela. Sentou no chão da sala de brinquedos Marina ao lado dele, vendo Bella e Catarina praticarem passos lentos, trêmulos mas determinados. O celular ficou esquecido no escritório. Ele não precisava mais das câmeras. Pela primeira vez em 3 anos, Nicholas não teve medo do amanhã porque finalmente entendeu que milagres não pedem permissão. Eles não precisam de controle nem de vigilância. Só precisam de alguém corajoso o bastante para acreditar neles e de um pai disposto a estar presente. Naquela noite, Nicholas leu histórias para dormir. Marina tinha ido para casa, mas voltaria no dia seguinte. As meninas dormiram em camas de verdade, não em equipamentos médicos. Nicholas beijou cada testa e sussurrou: Rebeca, elas andaram hoje. Você teria tanto orgulho. Ele caminhou até a janela olhando as luzes da cidade. A câmera no canto ainda piscava vermelho gravando tudo. Mas ninguém estava assistindo. Não mais.